He has given me victory. Bom dia, igreja. Gostaríamos de convidar a toda a igreja para juntos começarmos com o nosso culto nesta manhã de domingo. E eu gostaria que todos os irmãos juntos pudéssemos orar para começarmos com o nosso culto. Amém, irmãos? Pai, obrigado, Senhor, Pai, por nossas vidas. Deus, obrigado por esta semana, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, neste momento, Senhor, oramos, pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados, porque sabemos que somos pecadores. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convidamos a Sua presença, Senhor, das nossas casas, Senhor. Convidamos a Sua presença, Deus, nos nossos corações, Senhor, para que Deus venha purificar, Senhor, Pai, nossas mentes, os nossos corações, Senhor, nesta manhã, Senhor, de domingo, Senhor. Para que não somente, Senhor, sejamos ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas Deus, praticantes também. Então, Pai, nós oramos, pedimos para que, Senhor, instrua-nos com Sua palavra, Senhor, porque ela é o caminho e a vida, Senhor. Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregamos tudo nas Suas santas e justas mãos, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Sua casa para sempre, para sempre. O Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em Sua casa para sempre, para sempre. O Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, Sua graça me basta. Senhor, Sua presença me sustenta.
Pai, nós imploramos as suas bênçãos, Senhor. Pai, nos faça crescer, Deus, Pai, com a sua palavra. E nos encha, Senhor, o Pai, mais e mais, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor. Pai Santo, tu és maravilhoso, Deus. Tu és o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, Senhor. Tu és o Deus de promessas, Senhor. Deus incomparável, Senhor. O Deus único, Senhor. Deus dos deuses, Senhor. Então, Pai, nesta manhã nós pedimos a sua presença, Deus. Que encha, Senhor, nossas vidas, Pai, com a sua presença. Imploramos, Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, tudo para a sua honra e para a sua glória, Senhor. Porque de ti, Senhor, o Pai, eu sempre amém, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos sentir o seu Espírito Santo, Deus. O seu Espírito Santo, Deus. Pai, obrigado, Jesus, por tudo. Tu é a glória, Senhor. O teu é o poder, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor, Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias ao Senhor, a Ele a glórias, a Ele a glórias, a Ele a glórias, para sempre. Amém. Glórias ao Senhor, a Ele a glórias, a Ele a glórias, a Ele a glórias, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
amém. Da riqueza, o saber conhecer-me e quão insondáveis seu juízo e seus caminhos, qual profunda riqueza, o saber conhecer de Deus e quão insondáveis seu juízo e seus caminhos, qual profunda riqueza, o saber conhecer de Deus, ó insondável Deus, e qual insondável seu juízo e seus caminhos. Glórias, glórias ao Senhor. Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Glórias ao Senhor. Tu é a glória, Jesus, nós cantamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, que Tu é a glória, Senhor. Tu és tudo, Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, Pai. Bom dia, amados. Esse é o momento de informação, momento de ofertório. Sabemos que os dias estão se passando e a emergência já está a terminar. Em breve estaremos juntos celebrando. Então, nós somos Life Church, Igreja de Vida Cristã.
Nesse momento vamos ter nosso momento de ofertor. Vamos abrir nosso livro, no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 19 a 30 a 24. Diz assim a palavra: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nessa manhã, essa palavra de reflexão, Deus está falando conosco para nós podermos juntar o nosso tesouro naquilo que é o lugar celestial, o lugar mais seguro, que é na vida eterna, que é nos céus. Sabemos que aquilo que está me preocupar, aquilo que vai tocar o meu coração, é lá onde minhas ideias, onde as minhas emoções estão. Porque nós precisamos fazer aquilo que convém fazer, naquilo que é na graça, na presença do nosso Deus. Sabemos que estamos passando por dificuldades, mas isso não impede de eu e você continuarmos a dar nossas ofertas, continuarmos a dar o nosso dízimo. Porque a palavra diz que quando nós estamos a fazer isso, estamos a juntar tesouros no céu. Estamos a juntar tesouros onde não há ladrão, onde não há ferrugem. Porque se nós estamos a guardar dinheiro aqui, o ladrão pode vir roubar, o ladrão pode vir tirar. Mas precisamos guardar onde não há ladrão. Então, precisamos refletir. Precisamos continuar dando nosso dízimo, dando nossas ofertas, como convém na presença do Senhor. Pode canalizar os dízimos, as ofertas para a irmã Maria, ou para o irmão Ramos, ou mesmo para o seu supervisor ou o seu líder. Chegará a liderança, que é a administração. Então, eu quero encorajar você, seu dízimo, sua oferta, aquilo que você preparou durante a semana, aquilo que o Senhor está tocando contigo nesse momento para poder dar como oferta, como dízimo. Juntos podemos orar, amém? Pai, nós oramos, Senhor Pai. Sabemos que o Senhor é Deus, não há outro igual a Ti, Senhor Pai. Sabemos que o Senhor, se não abrir, Senhor Pai, os seus, se o Senhor não abrir, Senhor Pai, não abençoar, Senhor Pai, em vão é o nosso esforço, em vão, Senhor Pai, é o nosso trabalho, em vão, Senhor Pai, é o nosso sacrifício, Senhor Pai. Porque queremos, Senhor Pai, ajuntar tesouros na Sua presença, ajuntar tesouros, Senhor Pai, em Ti, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor abençoe esses dízimos que vão se dar nesse momento, abençoe, Senhor Pai, as ofertas, Senhor Pai, abençoe aquele que não tem nesse momento, Senhor Pai, abençoe os que estão passando por necessidade, por fome, Senhor Pai, nesse momento de crise, Senhor Pai, abençoe as famílias que estão passando por necessidade ainda mais, Senhor Pai, abençoe os órfãos, abençoe, Senhor Pai, as viúvas, Senhor Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, agradecemos, Pai, amém. Bom dia, amados irmãos. Queremos nessa manhã dar boas-vindas ao irmão dentro da nossa igreja virtual, nesse momento em que estamos tendo nossos cultos online, onde você tem a oportunidade de cultuar com a sua família, com seus amigos e com seus irmãos em Cristo. Hoje, nosso culto nessa manhã, queremos falar acerca da ovelha, da parábola da ovelha perdida, lá em Lucas, capítulo de número 15. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Mas antes de nós entrarmos nessa mensagem de hoje, deixa só lembrar, amado irmão, aquilo que nós estávamos falando na semana passada,
Na semana passada nós estávamos a falar acerca do solo. Tínhamos como mensagem: que tipo de solo tu és? Ou que tipo de solo você é? Então nós estávamos dentro disso a refletir aquilo que acontece em nossas vidas quando a palavra de Deus é lançada em nossas vidas. Dizíamos que a semente é a palavra de Deus. E nós vimos que a semente ela não tem nenhum problema. Na parábola que Jesus Cristo conta, o problema não é com a semente, o problema é com o solo onde essa semente vai cair. Então, eu imagino que deu para o irmão refletir o que é que acontece quando a palavra de Deus é ministrada na sua vida, quando a palavra de Deus ela é pregada em sua vida, em que solo ela vai caindo naquilo que é a sua vida. Mais uma vez queremos desafiar o amado irmão com a seguinte pergunta que nós tínhamos na semana passada: que tipo de solo você é? Que tipo de solo você é? Amém? Então, queremos que o irmão não deixe que essa palavra termine só na semana passada, mas que continue vivendo essa palavra, continue refletindo que tipo de solo você está sendo cada vez mais. Uma das coisas que eu falava muito na semana passada era: não deixe que os espinhos, que os negócios dessa vida, que a ganância pelo dinheiro, que os prazeres dessa vida possam afogar aquilo que é o seu crescimento. Não deixe que a palavra que é semeada cresça junto aos espinhos, mas seja aquela terra boa onde, quando a semente cai, ela produz. Amém? Então hoje vamos falar acerca da parábola da ovelha perdida. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 1 até ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e não vá após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, queremos chegar na sua presença nessa manhã, queremos exaltar o seu nome, queremos te bendizer por tudo que tu és. Senhor, sabemos que às vezes somos uma ovelha perdida e que tu deixas as 99 para poder nos encontrar, que tu deixas as 99 ovelhas seguras para nos buscar. Tu escalas montanhas, tu escalas mares, tu passas por escuridão para poder nos buscar para diante da sua face. Nessa manhã nós oramos para que o Senhor possa ministrar a sua palavra em nossas vidas. Que o Senhor fala com a sua igreja nessa manhã, Deus. No nome de Jesus Cristo, queremos deixar tudo em suas mãos. Amém. Então, o livro de Lucas, capítulo 15. Este capítulo 15 é um dos capítulos famosos na Bíblia,
Porque este capítulo, todo ele fala de parábolas. Estão inseridas dentro desse capítulo 3 parábolas, que a primeira é essa que vimos, que é a parábola da ovelha perdida. Depois segue-se a parábola da dracma perdida ou a moeda perdida. Depois vem a parábola do filho pródigo. E esta parábola do filho pródigo é uma das famosas parábolas que Jesus Cristo conta. Uma das parábolas mais conhecidas. De todas as parábolas que Jesus Cristo conta, esta parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas, que até aqueles que não são cristãos, aqueles que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Jesus, não têm nenhum relacionamento com Jesus Cristo, essas pessoas falam dessa parábola do filho pródigo. Então, uma vez a outra, dentro dessa mensagem, estaremos fazendo menção dessas 3 parábolas que estão aqui inseridas, porque essas parábolas, as parábolas que Jesus Cristo conta nesse capítulo 15, elas ilustram, elas mostram a misericórdia de Deus para a salvação da humanidade. Mostra o quão misericordioso o nosso Deus é para com a humanidade. Então, quando voltamos para a parábola da ovelha perdida, dentro dos versículos que nós lemos, começa dizendo que e chegavam-se a ele, quer dizer, chegavam a Jesus Cristo muitos publicanos e pecadores para ouvirem aquilo que Jesus Cristo pregava, para ouvirem aquilo que Jesus Cristo ia ensinando. Então nós temos aqui publicanos e pecadores, que eram as pessoas que mais procuravam a Jesus Cristo para poder ouvir as suas mensagens, ouvir os seus ensinamentos. Quem eram então os publicanos? Os publicanos eram, na maioria, aqueles que eram cobradores de impostos. A esses cobradores de impostos, eles tinham muito interesse em poder ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Então, publicanos eram pessoas que nós podemos dizer assim, na religião judaica, eram pessoas sem interesse, eram pessoas sem nenhum prazer, eram pessoas desprezadas, que a sua função era cobrarem impostos para o reino ou para o Império Romano. Eles cobravam imposto para o Império, porque nessa altura, no tempo em que Jesus Cristo está falando isso, Israel ou Judeia era dominada pela Roma. E os publicanos eram as pessoas que as suas funções eram cobrarem impostos. E essas pessoas, para a sociedade ou para a religião judaica, eles não eram nada, eram pecadores também, assim nós podemos dizer. E os pecadores também que Jesus fala nessa passagem, nós podemos dizer que pecadores eram aqueles que tinham uma conduta imoral. Todos que com a religião judaica se considerasse imoral, então esses eram pecadores. Até existiam algumas profissões que, por serem exercidas por um nível de pessoas, a essas pessoas eram consideradas de pecadores, porque eles tinham profissões imundas, profissões imorais para com aquilo que é a religião judaica. Há profissões como tosquiadores, como pastores de ovelhas. A essas funções, ou mesmo a esses cobradores de impostos, para os judeus eles eram pecadores. E nós vemos aqui que quando Lucas fala acerca dessa parábola, ele leva a essas pessoas como aqueles que vinham para poder ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a esse tipo de pessoas, ou para os judeus, sentar com esse tipo de pessoa era um escândalo. Se alguém fosse
por exemplo, um líder religioso, como escribas, como fariseus, eles não podiam sentar com publicanos, não podiam sentar com cobradores de impostos, não podiam sentar com tosqueadores, com pastores de ovelhas, porque isso para a religião judaica era uma abominação. E também no versículo 2 diz que e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Quem eram fariseus? Quem eram escribas? Os fariseus, escribas, eram aquelas pessoas que no fundo eram líderes dentro dos templos, e essas pessoas, eles se achavam com o direito de zelar pela santidade do povo. Por isso, quando Jesus Cristo sentava com pecadores, quando Jesus Cristo sentava com publicanos, isso incomodava os fariseus, incomodava aos escribas. Por isso no capítulo 2, no versículo 2 dizem, este recebe pecadores e come com eles, porque para eles, para a religião deles, para os fariseus, escribas, não se podia sentar com um pecador, porque para eles o pecador não tinha amor de Deus. O pecador não era amado por Deus. Deus não tinha amor para com os pecadores. Para os fariseus, os pecadores tinham que estar separados. Mas quando nós vemos na essência, quando nós vemos aquilo que a palavra de Deus diz, nós saberemos que Deus ama ainda o pecador. Que nós como igreja, nós não amamos o pecado que essa pessoa comete, assim como Jesus não ama o pecado, Deus não ama o pecado, mas Deus ainda ama e tem plano para com aqueles que são pecadores. Deus ainda quer realizar alguma coisa na vida deles. Então nessa manhã, o ponto número 1 que eu quero falar com o amado irmão é o amor incondicional de Deus. Leia comigo em João, capítulo de número 3. Leia comigo o versículo 16 até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse texto nos mostra o amor incondicional de Deus. Nos mostra que Deus nos ama a ponto. O livro de Lucas que nós lemos, nessa parábola da ovelha perdida que Jesus conta, quando ele perde uma ovelha, ele deixa as 99 ovelhas em busca só de uma ovelha. Uau. Isso mostra o amor que Deus tem para com aquela ovelha perdida. Essa ovelha perdida nós podemos dizer que são os pecadores. Esse pecador que os fariseus colocavam distante, que nós às vezes, nos nossos dias hoje, às vezes nós agimos também assim. Nós rotulamos as pessoas. Rotulamos bêbados, rotulamos prostitutas, rotulamos políticos, rotulamos uma série de pessoas e retiramos essas pessoas da nossa agenda. Rotulamos eles como pecadores. Mas repara só, Jesus Cristo diz que se você tem 100 ovelhas e você descobre que uma das ovelhas está perdida, ele deixa as 99 ovelhas em busca de uma ovelha que está perdida.
Para você compreender isso, você precisa saber como se manifesta o amor de Deus. Porque na nossa lógica humana, se você perde uma ovelha, você tem 99 ovelhas consigo. No nosso pensamento humano, na nossa lógica humana, é só uma ovelha que está perdida. É só uma que está perdida, não preciso dela, porque eu ainda tenho 99 ovelhas, então o que eu vou fazer? Vou proteger essas 99 para que não se percam como aquela uma ovelha que saiu do lugar, não seja como aquela ovelha que está perdida. Nós muitas das vezes não ligamos por uma ovelha que está perdida. Mas em Lucas que nós lemos, vamos voltar para Lucas capítulo 15, o versículo 7. Jesus Cristo diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso mostra o amor incondicional que Jesus Cristo tem pelos perdidos. E nós como igreja, nós como cristãos, nós devemos, ou nós temos de ter esse coração apaixonado pelos perdidos. Irmão, se você não é apaixonado pelos perdidos, se você não liga para os perdidos, então você não vai deixar 99 ovelhas em busca de uma que está perdida. Se você, por exemplo, é líder de célula, meu desafio para você, que é líder de célula, há quanto tempo tem um irmão que não está aparecendo na célula e você simplesmente nem está aí para com esse irmão? Você está pensando, é simplesmente uma pessoa que saiu, é simplesmente uma pessoa que não está vindo no nosso grupo familiar, é simplesmente uma pessoa que não está vindo ao culto. É problemático. O pastor dessas ovelhas, dessa ovelha perdida, podia pensar assim: essa é aquela ovelha problemática. Essa é aquela ovelha que não quer ficar com as outras pessoas, mas mesmo assim, Jesus Cristo deixa os 99, vai buscar aquela ovelha indisciplinada, vai buscar aquela ovelha pecadora, vai buscar aquela ovelha que sempre sai do lugar para poder trazer. E o que acontece? Quando encontra essa ovelha, ele chama amigos, chama vizinhos. Alegram-se comigo, porque essa pessoa que encontrou a sua ovelha perdida, esse pastor que encontrou a sua ovelha perdida, ele está cheio de alegria, diz que haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que 99 que não precisam de arrependimento. Uau, essa palavra é forte. É forte pensar que Jesus Cristo diz que nós precisamos deixar as 99 ovelhas que não têm problema, as 99 ovelhas que estão seguras, em busca de um pecador que não tem segurança. Em busca de um pecador que precisa de arrependimento. Para nós entendermos isso, que precisamos de deixar as 99 em busca de uma. Nós precisamos entender o amor incondicional, o amor ágape de Deus, que é aquele amor que não se importa com o que você é, aquele amor que sacrifica, aquele amor que quer buscar, aquele amor que se interessa com as pessoas. Eu quero desafiar o amado irmão nessa manhã. Onde está o seu amor? Onde está o seu cuidado com a ovelha perdida? Onde está o seu cuidado com a ovelha perdida? Onde está? Onde está o teu amor? Jesus Cristo disse: se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Facilmente nós podemos
procurar aqueles que nós achamos são pessoas doces com quem conversar, mas repara, a palavra diz que quando ele acha a ovelha perdida e achando, põe em seus ombros de um jeito gostoso, põe em seus ombros com um jeito apaixonado daquela ovelha que estava perdida, com a alegria de que já encontrou a sua ovelha perdida. Todos nós temos alguém que está perdido, temos uma ovelha que está perdida, que está precisando de um resgate, que está precisando que você e eu acordemos, que você e eu deixemos as 99 para buscar aquela ovelha que Jesus tanto ama, que está perdida. Esse é o coração de Deus. É aí onde está o coração de Deus. Essa é a natureza de Deus. Amor incondicional. No ponto número 2, quero falar da natureza do homem. Eu dizia que Deus ama, mas o homem quer se separar de Deus. Nessa parábola que nós vemos da ovelha perdida, Jesus não mostra qual é a razão, ou qual foi a razão, ou o que levou com que a ovelha se perdesse. Mas muitas das ovelhas que se perdem, o problema não é com o curral onde as ovelhas ficam. Muitas das vezes o problema não é com o pastor das ovelhas, mas muitas das vezes a ovelha perde-se porque ela se afasta do lugar onde estão as outras ovelhas. E essa é a natureza do homem. O homem sempre quer se afastar de Deus. A partir daquele momento em que Adão pecou, em que Adão fez o que não era bom à vista de Deus, quando ele fez o que Deus não ordenou, Adão se escondeu, Adão se afastou de Deus, Adão quis se distanciar de Deus, e isso até hoje continua nos perseguindo. Queremos muitas vezes nos afastar de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do resto do ser. O que Deus faz? Ele vai nos buscar. Ele vai buscar aquele que está perdido, porque Ele é amor. Mas a natureza do homem, repara só leia comigo em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Romanos capítulo 1. Leia o versículo 21 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o gloriaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos. Essa palavra se refere àqueles fariseus que nós falamos, que sempre tiveram a tendência de afastar os pecadores. O que Paulo aqui está dizendo para Romanos? Eles se fizeram de sábios. Eles acharam que eram sábios, mas fizeram o quê? Eles acabaram tornando-se loucos. Porque Deus não quer afastar as pessoas, mas as pessoas têm a tendência de se afastarem de Deus. Repara ainda no mesmo livro de Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 23. Leia comigo rapidinho, diz assim a palavra do Senhor: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porém, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, Paulo está dizendo que porque todos pecamos, nos afastamos da glória de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Esse não é o propósito de Deus. Eu dizia que quando
quando o homem pecou, quando Adão peca, ele se afastou de Deus. Quando ele se afasta de Deus, Deus sempre quer ter um relacionamento com o homem. E o que Deus fez? O livro que nós lemos em João, capítulo do número 3, versículo 16, diz: porque Deus amou a humanidade e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que nós não nos afastássemos de Deus, mas como uma maneira de nos trazer mais próximos da presença de Deus. E ela diz ainda nesse livro que nós lemos, que Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para libertar. Mas aquele que não crê no Filho do Homem, esse já está condenado. E muitas vezes esse não querer leva as pessoas a se afastarem de Deus. Como diz, é a natureza do homem. Essas parábolas 3 que estão no livro de João, ela não diz que o pastor abandonou a ovelha, mas a ovelha perdeu-se. Na moeda perdida, não vem lá na parábola que o dono da moeda lançou ou deitou a moeda, porque se a dona da moeda deitasse a moeda, abandonasse a moeda, não voltaria a procurar a moeda. Assim como aquela parábola que eu dizia é a mais famosa quase de todas, que Jesus contou, que é do filho pródigo. Esse filho, quero ler para você. Volta para João, capítulo 15. Aliás, Lucas, capítulo 15. Vamos ler versículos só 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Repara-se que esse filho mais moço, o mais novo, diz que o homem tinha 2 filhos, mas o mais novo aparece para o pai, ele está se separando do pai, ele está dizendo o quê? Pai, dá a parte da minha riqueza, dá-me a parte que é a minha herança. Uma pergunta para o amado irmão: quando é que você recebe a herança dos seus pais? Quando teu pai morre. Eu não recebo a herança que eu tenho enquanto meu pai estiver vivo. Eu recebo a herança normalmente quando o progenitor morre, aí divide-se a herança pelos filhos, a não ser que seja a própria iniciativa do pai dizer: meus filhos, eu quero dividir agora, quero deixar convosco agora enquanto eu estou vivo. Mas normalmente a herança divide-se quando o pai morre. Mas o filho está dizendo: pai, dá uma parte que me pertence. O que o filho está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: pai, por que você não morre? Pai, morra para eu ter a parte que é minha. Estamos a ver que esse filho, ele está se isolando, ele está se afastando do pai. E muitas vezes nós, como filhos, temos essa tendência, nós como homens, temos essa tendência de querer nos afastar. Depois você repara essa parábola onde o filho para. Ele recebe, a palavra de Deus não nos mostra qual foi o coração de Deus. Aliás, qual foi o coração do pai. Diz logo no versículo 2, que na última parte, que e ele repartiu por eles a fazenda. Mas eu imagino que esse pai não ficou alegre com o comportamento do filho. E Deus não fica alegre quando nós nos separamos. Tem pessoas hoje que acham que podem crescer sozinhas. Tem pessoas hoje que acham que podem fazer a vida sozinhas e se isolam do grupo onde elas estavam supostas a pertencer.
se isolam do corpo onde elas deviam pertencer. Como essa ovelha que se isolou, como a moeda que se perdeu, e como esse filho que pediu a herança. Depois sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele gastou com meretrizes, gastou com prostitutas, com bebedeiras, até o ponto de procurar trabalho. Sabe que trabalho ele ganhou? Cuidar de porcos. Uau! Sai do filho de um fazendeiro para um cuidador de porcos. E a palavra diz que ele procurava, ele se alimentava com o que restava, com o resto da comida dos porcos. Não é ele se alimentava com a comida dos porcos. Ele se alimentava com o resto da comida dos porcos. Ele comia aquilo que os porcos já não queriam. Você quer isso da sua vida? Você quer abandonar onde você está? Você quer abandonar a Deus? Quer se afastar de Deus para depois servir-se de migalhas, de restos de comida de porcos? É isso que você quer da sua vida? Não saia da fazenda. Não saia da presença de Deus. Não saia de Deus para se alimentar de coisas inválidas. Se você já viu um dia a pocilga, pocilga é onde os porcos ficam. Eu já fui criador de porcos. Eu sei o quão sujo o porco é. Apesar de que você e eu gostamos muito de leitão, né? Mas ele não tratado, ele é porco, ele é sujo. Se eu falar para você que você é um porco, você vai se ofender. E imagina o resto que esse porco come para um humano que tinha tudo. Um humano que tinha trabalhadores. Só porque ele se afastou. Agora está numa vida que ele não podia ter. Esse filho, ele não foi expulso de casa. Eu dizia, o pastor das ovelhas, ele não retirou aquela ovelha, que depois ele deixou as 99 e foi procurar uma ovelha perdida. A mulher, a dona das moedas, ela não deitou a moeda, porque se ela deitasse, ela não teria amassado de procurar. E esse pai, ele não expulsou o filho de casa, mas o filho entendeu: pai, me dá o que é meu. Mas no fim, lá no final da parábola, o filho pensa: voltarei para a casa do meu pai, vou pedir ao meu pai para que me receba, não como um dos seus filhos, mas me receba como seu trabalhador. Porque ele conhecia o pai. Ele conhecia o pai. Conhecia a fartura do pai. Conhecia a riqueza do pai. Eu volto para a casa do meu pai. Eu quero dizer para você, é a altura de voltar para a casa do pai. Eu sei que nosso Deus, Ele nos ama tanto, que Ele está com braços abertos. Ele está dizendo: filho, volta. Filho, volta. Filho, volta para casa. É só abrir a porta que nunca esteve trancada. Volta. Volta para casa. Eu quero encorajar você a voltar para Deus. Não importa se você está pensando que o teu pastor está cheio de problemas. Você está pensando que o teu pastor não merece ser
Você está pensando que aquele irmão, aquela irmã que está no coral não merecia estar lá. Você está pensando que o seu líder do grupo familiar não podia ser ele. Eu quero encorajar você. Volta para Deus. Ele está aberto a te receber. Ele está dizendo para você, filho, volta. Volta para casa. Ele está disposto a deixar as 99 para te encontrar. Ele está deixando as 99 para encontrar você. E quando você voltar para Deus, quando você se arrepender e voltar para Deus, Ele diz que há alegria no céu. Alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há alegria quando o pastor de ovelhas encontrou a sua ovelha perdida, quando ele deixou as 99. Houve alegria na mulher quando achou a sua moeda perdida. Houve alegria quando o filho pródigo voltou para casa. E hoje haverá alegria nos céus. Hoje há alegria nos céus. Porque você está voltando para Deus. Hoje há alegria nos céus. Porque nós estamos voltando para Deus. Ele vai nos receber. Pai, nessa manhã, nós honramos a Deus. Pedimos perdão a Deus por termos nos afastado da sua presença. Pedimos perdão a Deus por te abandonarmos, por estarmos perdidos sem necessidades. Mas nessa manhã queremos voltar. Sabemos que há alegria. Sabemos que o Senhor tanto nos ama. Obrigado por ser esse Deus que manifesta um amor incondicional. Receba-nos, Senhor. Sabemos que Tu estás com braços abertos para receber aqueles que se arrependem. No nome de Jesus Cristo. Receba, Pai, a cada um nesse momento que está voltando para Ti. A cada um nesse momento que está se arrependendo. A cada um que está dando uma reviravolta da sua vida para te buscar, para te encontrar. Porque o Senhor nos achou como uma ovelha perdida. Obrigado, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então quero terminar encorajando o amado irmão que Deus ama a humanidade e Ele quer ter um relacionamento íntimo consigo. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos abandonará. Ele está sempre do seu lado. Deus abençoe você. Quero que você reflita nessa parábola de ovelha perdida. De uma ou de outra maneira você pode ser essa ovelha perdida. Não saia do lugar onde estão as outras ovelhas. Não abandone as 99 ovelhas que estavam consigo. Deus abençoe você. Amém. He has given me victory. Oh, the God has given me victory. He has given me victory. Oh,
All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi,